Então, em Coríntios 7:8, São Paulo diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Né? Quer dizer, São Paulo era celibatário. E mais adiante, Coríntios também, 1 Coríntios 7:24. Cada um fica na vocação que lhe foi chamado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o que é casado, das coisas do mundo. Do mundo no sentido das coisas profanas, né? Das coisas que não estão relacionadas ao sagrado, tá? Né? No mundo aqui, nas coisas seculares. Né? Então, seria o seguinte: o solteiro cuide das coisas de Deus e o casado das coisas seculares. Né? Das coisas da cidade, Eu acho que da o apóstolo polis. Paulo é claríssimo. Ele diz: aliás, gostaria de que todos fossem como eu, mas cada um, veja, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um de um modo e outro de outro. Então é um dom. O sacerdócio, o celibato, um sacerdócio é um dom. Então cada um recebe de Deus. Os padres, eles optam em serem celibatários porque a igreja assim o exige. É uma disciplina da igreja. Ninguém entra no seminário para depois chegar e dizer assim: ah, mas eu acho que eu gostaria assim agora de casar e eu entendo que eu deveria casar. Mas por que você não pensou isso antes de ser ordenado padre? Então, na verdade, o ser celibatário é uma oferta a Deus, é um trabalho de vida integral na sua totalidade, como disse o padre Júlio. É um Samuel, é um arquétipo do profeta Samuel. É uma vida dedicada, totalmente integrada ao trabalho, ao serviço, a Deus, né? E consequentemente aos homens, a salvação das almas. Então se exigem uma vida de disciplina espiritual, de ação pastoral muito grande. É por isso que se opta, é um dom que o... Pois É é uma uma verdadeira consagração. consagração, né? Quer dizer, De um a dom que vida Deus deu, sacerdotal é né? uma De uma consagração vocação total que a Deus Deus, é uma concedeu. entrega. Né? Exatamente. Perfeitamente. Né? Então, aí Padre Júlio cita o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi celibatário, não casou-se, né? Nem teve filhos. Então, o Divino Mestre, que era sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o apóstolo Paulo que fala isso, e o protestante, está lá na sua Bíblia, né? Melquisedeque que tinha esposa, ou Ranieri? Pelo Apareceu a menos a esposa Bíblia do não apresenta, Melquisedeque? não. Tu tá lembrado aí? Pois é. Tá, não parece que não, né? Então tá bom. Então, Nosso Senhor Jesus Pois é. Cristo, que é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, era celibatário. Então imagine o seguinte: o exemplo maior vem do próprio Cristo, certo? Né? O exemplo maior, o modelo, vem do próprio Cristo. Então o Cristo não pediu o celibato, como nós vimos no Pois capítulo é. anterior, sem razão. Né? Pois sendo Deus, Jesus deve ter escolhido o que havia de mais perfeito. É o que o Padre Júlio diz, né? Ele sendo Deus, mas veio dar exemplo aos homens, e nesse sentido, ao sacerdote, aquele que recebe, porque também há pessoas solteiras, assim, pessoas celibatárias, que necessariamente não são sacerdotes. Quantos monges, quantas monjas, né, frades, freiros estão aí nos seus conventos, mosteiros, também optar pela vida celibatária. Há leigos, inclusive, que também optaram pela vida celibatária. Há comunidades, inclusive, dentro da Igreja Católica, que têm casados, mas também tem aqueles que são optar pela vida celibatária. Né? Não. Quer dizer, sim. A palavra, né, do sacerdócio, do sacerdote, do padre, é uma palavra de renúncia, né, que está muito bem fundamentada aqui em Mateus 16:24, quando Nosso Senhor fala o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Olha isso aí. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Então, a igreja é uma sociedade.
E uma sociedade, ela tem um corpo, ela tem uma estrutura, senão ela não funciona, certo? Então, vamos pegar um exemplo da sociedade civil. Nós temos um governo, né? Nós temos um sistema de governo que tem um líder, que tem um presidente. A federação tem os seus governadores nos estados. Dentro dos estados temos os prefeitos que cuidam lá das prefeituras, enfim. Então, existe um organismo. Toda sociedade, ela não subsiste sem um organismo, sem um corpo. E a igreja é uma sociedade também, certo? Uma sociedade divina e humana, porque ela tem como a sua cabeça nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fala lá, né, que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo, tá certo? E o que acontece? O apóstolo Paulo, falando dessa sociedade, ele fala aqui o seguinte, eu separei até um versículo para eu não esquecer, ele fala lá em 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha aí a hierarquia da igreja. Tá vendo aí? Então existe uma hierarquia. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm os dons de milagres, né? Quer dizer, os demais fiéis. Então a igreja, ela tem uma hierarquia. Ela tem uma hierarquia. Ela tem um corpo. Porque ela é uma sociedade. Está aqui. 1 Coríntios 12, 28. E esses membros, e os membros dessas sociedades que estão mais perto da cabeça, que é o Cristo, mais precisam se parecer com ele. Mais precisam seguir o seu modelo. E é por isso que os bispos, né, da igreja, e é por isso que os apóstolos eram celibatários. Eu quero trazer um texto muito interessante de um livro da editora da Edições Cristo Rei. Essa daqui, ó, Amigos do Esposo. Esse livro é fantástico. Esse livro fala sobre o celibato, a doutrina do celibato. Livro belíssimo. Eu confesso que eu não li ele todo ainda, né? Eu estou lendo esse livro, mas é do cardeal Marc Ouellet. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês verem aqui o nome do autor corretamente. Olha só que interessante que o cardeal fala aqui. O cardeal está falando sobre exatamente isso aqui que São Paulo fala, da estrutura da igreja, do corpo da igreja, dessa sociedade divina e humana, né? Porque porque a sua cabeça é o Cristo e nós somos parte dessa sociedade. Então ela é uma sociedade divina e humana e está no catecismo da Igreja Católica. Então o cardeal fala aqui na página 44. Os pastores representam Cristo cabeça e esposo da igreja. E podem agir em persona Christi. Tá vendo? Quer dizer, especialmente para a remissão dos pecados, a oferta do sacrifício eucarístico. Né? Então, é daí que deriva o sacerdócio ministerial. Nós sabemos que na igreja existe o sacerdócio comum de todos os fiéis e o sacerdócio ministerial. Sim, existe um sacerdócio ministerial, porque esse sacerdócio ministerial ele não foi entregue a todos, mas a alguns. Aqueles que estão mais perto da cabeça, que é o sacerdote por excelência. Né? Segundo o apóstolo Paulo, aqui não canso de dizer, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno. Então, Cristo passa para aqueles que estão mais próximos de si, que são os apóstolos, a potência do sacerdócio. Né? Aquilo que ele tem em ato. Aquilo que ele tem por excelência. Né? Então, os sacerdotes participam, essa é a palavra, participam do sacerdócio de Cristo. Que coisa linda. Né? E mais adiante o cardeal fala o seguinte: e por um lado, o sacerdócio comum dos batizados exprime a sua participação na filiação divina, que inclui como tal a mediação do Espírito Santo. Né? Aí ele cita aqui o apóstolo Paulo, que fala que por meio do batismo e da sua morte, fomos sepultados com ele, para que ressuscitando Cristo dos mortos, para a glória do Pai, também possamos levar uma outra vida.
Então, esse comentário do cardeal Mark, nessa obra maravilhosa, Amigos do Esposo, uma visão renovada do celibato sacerdotal. Parabéns, editora Cristo Rei, por essa obra, por colocar à disposição as nossas mãos essa obra magnífica. Ele corrobora totalmente com o que São Paulo fala aqui, em 1 Coríntios 12, 28. Né? Deus, quando construiu a igreja, colocou cada coisa no seu lugar. Perfeito. Que coisa maravilhosa é isso, Ranieri. Além desse texto, uma clareza solar, que foi o que você acabou de ler, eu queria trazer uma coisa que eu ouvi muito. Alguém chega assim, né, no meio protestante, dizer, mas os padres deveriam casar porque eles só poderiam dar conselho aos casais casados ou que estão para casar se eles também tivessem essa mesma experiência. Veja, que coisa irracional. Para uma mulher aconselhar a outra a não abortar, ela precisa ter abortado para saber que aquela não é uma experiência boa? Que aquilo vai trazer uma coisa... O médico para curar um doente de AIDS, ele tem que ter AIDS. As coisas que realmente não fazem sentido. Eu gosto muito das palavras. O padre Júlio tem uma coisa que ele parece muito comigo. Eu até tento ser muitas vezes, mas principalmente aqui a gente... o nosso desejo é que as pessoas é explorar a discussão, que as pessoas parem e pensem, busquem nos livros, aprofundem. Aqui a gente não vai responder tudo, não vai esgotar o assunto. Aqui nós já demos pistas das razões por que o padre... E nem vamos ficar lendo o livro do Padre Júlio para vocês. A ideia é que foram vocês abordados, adquiram, né? Júlio, e a gente aqui está batendo um papo, ou seja, né, uma resenha. É uma resenha católica. A gente não está apresentando necessariamente esse livro. A gente está pegando o que tem esse livro, aproveitando essa oportunidade, dessa exigência que os protestantes fizeram ao Padre Júlio, e a partir desse livro nós estamos aqui com essa resenha, ou seja, com essa conversa, com esse bate-papo. E o Padre Júlio, ele tem umas coisas que eu acho muito parecidas comigo. Eu não gosto de muitos traços na bola. Veja, um pastor não é um sacerdote. O pastor não é um sacerdote. Tá certo? Então, ele não tem, se ele entende de que ele deve casar, que ele se case. Ele não pode criticar um sacerdote da Santa Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, que fez essa sua opção pelo sacerdócio para se dedicar melhor. Então, graças a Deus, porque nós temos verdadeiros sacerdotes com vocação, que estão imitando não só o arquétipo do profeta Samuel, mas o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo não só o exemplo, mas o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os conselhos do apóstolo Paulo é um dom de Deus para essas pessoas, e somos gratos por isso, porque eles podem se dedicar integralmente ao sacerdócio. Então, um pastor não é um sacerdote. Então, fala o seguinte: se você acha que tem que casar, casa, mas a Igreja Católica não vai estar. A Igreja Católica não está preocupada com a sua opinião, com a sua preocupação, com essa ideia de casamento. Tá certo? A Igreja Católica tem sua disciplina. Não só aqui, como no mundo todo. Por isso ela é católica, é no mundo. Tá certo? Então, a disciplina da Igreja Católica é de que os padres, para se dedicar melhor, serem esse arquétipo do profeta Samuel, serem esse arquétipo do próprio Cristo, exemplo também dos apóstolos, que eles mantenham e sejam celibatários. Não é uma lei divina, é uma lei eclesiástica. É uma disciplina eclesiástica. Como o exército, né? O exército é uma instituição. Pois é. Ninguém é obrigado a ser soldado, né? Mas, a partir do momento que você se torna militar, você tem que estar submetido à disciplina militar. Faz sentido, né? Mesma coisa o padre. Ninguém é obrigado a ser padre, mas a partir do momento que você fez a sua escolha, você escolheu ser padre, se submeter à disciplina da igreja, você tem que ser obediente à igreja. Isso é o bom senso que o Padre Júlio sempre fala de minha gente. Pois é. Não, Ranieri? O nosso padrinho... Sim, eu gosto do Padre Júlio, é isso. Ele dizer, olha, a verdade é que um ministro protestante, ele não é um sacerdote. Né? Ele não tem autoridade nenhuma
para criticar, para falar acerca do celibato dos verdadeiros sacerdotes, da verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ela fundou sobre São Pedro. Aí, isso. Aí algum espertinho vai dizer assim, mas os padres da igreja ortodoxa casam. Tem padres da igreja católica Isso. oriental que casam. E tem não sei o que, não sei o que. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, toda regra tem as suas exceções, né? Primeiramente, nas igrejas ortodoxas orientais, é verdade que os padres se casam. Mas os bispos, quer dizer, eles não são obrigados a casar, né? Vamos dizer o seguinte, né? Então, assim, no momento da ordenação, tá certo? Ele tem que manter o seu estado de vida. Se ele é casado, continue casado. Se ele é solteiro, continue celibatário. Não existe padre se casar, né? Vamos pontuar isso, tá certo? Então, ele tem que manter o seu estado de vida. Mas os bispos têm que ser celibatários, certo? Por quê? Porque o bispo, ele é um príncipe, né? Da igreja. Ele é um sucessor dos apóstolos. O príncipe tem que ser celibatário. Mesmo nas E você sabe que eles igrejas são escolhidos ortodoxas dos mosteiros, orientais. né? Um bispo Por quê? oriental, um bispo da igreja oriental, de rito oriental, eles são escolhidos nos mosteiros. Eles vêm dos mosteiros, inclusive. Pois é. Pois é. Então não há contradição nenhuma aqui do que nós estamos dizendo. Não há contradição nenhuma aqui. Se você está mais perto da cabeça, que é o Cristo, certo? Né? Então, celibatário você deve Pois ser. é. Olha que coisa linda, Ranieri, isso aí, né? Isso também existe lá. Agora, dentro da igreja católica romana, temos padres casados também. Tá? Por exemplo, um pastor protestante que se converte ao catolicismo e quer ser sacerdote, ele pode. Ele pode. Existem vários casos assim, né? Então, quando ele recebe o sacerdote, primeiro ele vai receber o diaconato, certo? Que é o primeiro grau. Depois ele vai receber o sacerdócio, que é o segundo grau. E ele pode manter a sua família. Isso aí existe. Existem alguns casos assim, certo? Mas a regra geral é, quanto mais próximos estamos da cabeça, né, melhor temos que imitá-la, né? Então, por isso que o sacerdote católico, ele tem uma vida consagrada, porque Cristo teve uma vida consagrada. Ele é o modelo. E é simples assim. O padre Júlio diz assim: para tudo isso, o padre deve poder dispor de seu tempo, o que não poderia fazer se tivesse mulher ou filho. Ou seja, para tudo isso, ou seja, o trabalho sacerdotal, o trabalho espiritual, pastoral, a atividade de um padre começa muito cedo. As pessoas não têm noção do quanto é a dedicação da vida de um padre. O povo acha que o padre não tem, mas o padre já começa o dia fazendo as suas leituras, as suas orações, tem uma série de obrigações. Rapaz, é muita coisa para administrar. Olha, eu fico impressionado como a gente tem que rezar muito por nossos padres. E o padre diz assim: por tudo isso, o padre deve poder dispor de seu tempo, o que não poderia fazer se tivesse mulher e filhos. O padre deve viver para a igreja e para a religião, e não para a mulher e filhos. Ou seja, então eu creio que isso para mim é uma discussão da parte, não da nossa parte como católico. Como católico a gente tem isso resolvido, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente está tentando aqui apenas conversar, dialogar com os protestantes. Esse assunto é infrutífero, essa discussão é completamente sem sentido, porque isso é uma disciplina eclesiástica. Então, agora, se nós formos usar o bom senso, o que o padre Júlio chama aqui, ele aborda no livro o tempo todo no bom senso. Vamos tratar do bom senso, então, bíblico, sendo que é o bom senso bíblico. Jesus era solteiro, ele era celibatário. Os seus apóstolos, a tradição diz que eles também mantiveram o celibatário. O celibato, perdão. A igreja, através dos séculos, foi mantendo isso.
Agora, vir discutir uma prova bíblica de que um sacerdote, ele no lugar de ser celibatário, ele tem que casar, rapaz, não existe. Eu fico assim. Rapaz, eu discordo de você nisso aí. Eu discordo de você nisso aí, porque não é uma prova só, não. Pois é, São exato. inúmeras. Exato. Então, inúmeras veja, provas. eu baixo, primeira coisa, como católico, eu fico com a igreja. A igreja ensina isso? É o que está no catecismo? É o que está no direito canônico da igreja? É o ensino da tradição? É. Então, eu não vou discutir. Porque eu, como filho da igreja, eu tenho que aceitar o que a igreja assim ensina. Outra, o bom senso diz o quê? Que os sacerdotes são arquétipos de quem? Do profeta Samuel. São arquétipos também de Cristo. Persona Cristo ali, no altar. Sacerdote por excelência. Então, assim, eu não vejo por que essa discussão, ter que discutir prova bíblica disso e daquilo. Porque, na verdade, primeiro, isso é uma opção, isso é um dom. E eu também entendo, que é muito melhor você servir a igreja na sua totalidade, integridade, né? Ao serviço do Senhor, do que você ficar dividido. Realmente é muito difícil. Os pastores sabem o quanto é difícil. E eu não quero aqui polemizar, porque não é meu objetivo, nem do Veritatis Splendor aqui, é a gente polemizar. Agora, quantos pastores não têm grandes problemas em suas famílias? Eu mesmo ouvi uma vez uma história de olha, isso aconteceu, um pastor aqui em Recife, testemunhando que a esposa dele, um belo dia ele chega na igreja para dar o chamado aconselhamentos, né, o atendimento pastoral, do gabinete pastoral, onde se recebe os fiéis para poder aconselhar. Entre as pessoas que ele estava ali para receber naquele dia, isso é verdade. O que estou dizendo aqui não é lenda, não. É verdade. Eu ouvi desse pastor. Ele é vivo. Ainda ele exerce o ministério aqui em Recife. Ele disse que na agenda das pessoas que estavam lá estava a esposa dele, inclusive. Ele achou estranho. O que minha esposa veio fazer aqui? Aí, quando ela entrou, né, ele disse, rapaz, não entendi. Você veio aqui, o que está vendo? Ela sabe por quê? Pelo menos aqui você vai parar para me ouvir, para a gente conversar, porque faz tempo que a gente não conversa. A gente não tem tempo para conversar. Há uma série de coisas aqui que eu preciso tratar com você. Talvez aqui você consiga me ouvir, porque eu cheguei em casa cansado, já não tenho mais tempo, nem cabeça, nem emoção para tanta coisa, né? Realmente está esgotado. Eu tenho respeitado, mas precisa parar. Então eu tive que vir aqui, já que você para ouvir todo mundo aqui da igreja, pelo menos espero que você tenha tempo para me ouvir, né? Quer dizer, eu conheci pastores que não tiveram tempo de sequer estar no hospital para ver o nascimento dos seus filhos, porque estavam dedicados à igreja. Então veja, eu não estou aqui querendo criar polêmica, discussões sobre isso. Então eu entendo que a mensagem, o princípio do ensino bíblico é de que quem vem servir no altar, ele seja solteiro, ele seja celibatário, ele opte pelo celibato. Algo que a igreja, assim, tem se mantido, e eu creio que ela vai se manter, porque eu creio que é bênção para a igreja o celibato do sacerdote. É assim que eu entendo. Perfeito. E a história mesmo das primeiras comunidades cristãs, a patrística, a história dos monges, dos monastérios, é belíssima em relação a isso, né? Quantos dons, né, que são relatados da história da igreja através do celibato. É uma graça, e é por isso que o demônio ataca tanto o celibato. Né? Ataca tanto, de várias formas, não só na questão do sacerdócio, mas da própria questão natural, né? As pessoas não se respeitam mais, né? Não esperam para viver o sexo dentro do seu trono, que é o casamento. Quer dizer, é um ataque de Satanás para tudo que é lado, em relação a isso aí. Eu só queria fazer mais uma observação sobre 1 Timóteo 3, de 1 a 2, que os protestantes adoram citar esse texto aqui. O apóstolo Paulo fala o seguinte: se alguém deseja o episcopado, quer dizer, ser um bispo,
deseja uma boa obra, com certeza. Importa que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, prudente, conciliador, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Aí pronto, eles pegam esse negócio aqui, ó, o bispo pode casar, que não sei o quê, aí começa aquela metralhadora giratória. Bem, como dissemos, né, há uma disciplina eclesiástica pelo celibato, uma opção que a igreja foi discernindo ao longo do tempo, certo? Que já era vivida desde a época dos apóstolos, como nós mostramos aqui. Os apóstolos largaram tudo para viver essa vocação, né? E uma coisa que nós temos que considerar nesse texto, o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos pagãos, né? Certo? E no mundo pagão era aquela esculhambação, meu amigo. O cabra, ele tinha 8 mulheres só, entendeu? Aquela bagaceira e tal, e né? A poligamia era uma prática muito comum, era uma esculhambação à sociedade pagã, né? Então, pensa o seguinte, o camarada tem 8 esposas, ô Ranieri, aquela bagunça, né? 3 legítimas, 4 não sei o que e tal. Quando ele... Na história da igreja existem vários relatos, né? De coisas assim. E quando ele se convertia à fé cristã, ele tinha que escolher, certo? Com que esposa ficaria. Então, com base nisso, o apóstolo Paulo, que estava pregando para o mundo pagão, onde essas coisas eram vividas, pois é, ele coloca, olha, o bispo tem que ter uma mulher só. Quer dizer, então se o cabra se converte e vai ser bispo, meu amigo, não vai trazer suas 8 esposas para cá não, viu? Então, quer dizer, então o apóstolo Paulo não está sendo contra o celibato, tá certo? Ele está sendo moderado, quer dizer, olha, meu amigo, né, ele está falando para uma sociedade que o pessoal tinha muitas mulheres. Então a doutrina paulina aqui é para minimizar o dano. Porque eu já tinha separado um texto aqui do nosso grande amigo também. Você tem a honra de tê-lo conhecido e tem os direitos, inclusive, de publicação, me parece, da revista dele, Dom Estevão Bittencourt. Rapaz, fui pesquisar, rapaz, na Pergunta e Responderemos, de 1957, agosto de 1957. Eita, rapaz, será que teu amigo foi buscar? Ei, rapaz, eu fico apaixonado. Assim, eu queria ter tempo da gente poder passar horas e horas, mas a gente está num vídeo, isso aqui é apenas algo introdutório, é apenas assim, dicas, né? É uma conversa. Na rádio aí vai ser outra coisa. Na rádio Veritas, rapaz, vai render o assunto, não vai não? Rádio Veritas, Rádio Veritas, esse projeto tá vindo aí. Esse projeto tá vindo aí. Assim, poder ou complementar ou encerrar com isso, com esse último texto que você colocou, que é muitas vezes recorrente da parte dos protestantes quando vem tratar desse assunto. Eles, na era apostólica, São Paulo recomendavam que o bispo fosse marido de uma só esposa, o texto que você acabou de ler, lá em 1 Timóteo 3:3, Tito 1:6. Com isso, certamente não queria afirmar que todo bispo tinha a obrigação de ser casado. Não é isso que o texto diz. Pois nesta hipótese contradiria a palavra do Senhor, que reconhece e preza aqueles que se casam, ou seja, se conservam virgens, por causa do reino dos céus. Mateus 19:12. Contradiria também a si mesmo, visto que Paulo desejava aos fiéis fossem todos como ele mesmo era. Em 1 Coríntios 7, primeira carta do próprio apóstolo, capítulo 7, verso 7. Isto é, celibatários, a fim de se entregarem sem divisão ao serviço. Veja que coisa linda, né? Sem divisão ao serviço do Senhor. Na verdade, o apóstolo queria inculcar que no século I da nossa era, quando as comunidades cristãs constavam de muitos adultos e casados recém-convertidos, não se escolhesse para episcopado algum varão casado em segundas núpcias, bígamo em sentido lato. Estas segundas núpcias, com efeito, eram geralmente desaconselhadas, não porém condenadas pela igreja antiga, mas por parecer uma expressão de incontinência. Ou seja,
ele traz aqui num parágrafo uma série de informações. Primeiro, ele diz que certamente esse texto não quer dizer que todo bispo tem a obrigação de ser casado. Não é isso que Paulo está dizendo, que tem a obrigação. Não, estaria se contradizendo com ele e com o que o próprio Cristo pregou também. Não, o apóstolo Paulo estaria se contradizendo com ele mesmo. Então, a gente tem que ver a Bíblia como um todo. Né? Ficar escolhendo versículo aqui exato. para poder justificar aquilo que Lutero fazia, que os protestantes se acostumaram ao longo dos séculos a fazer, né? E fica se utilizando para poder se adequar. Eu gosto da Igreja Católica, porque ela pega a Bíblia como um todo e tem um ensino completo, de A a Z. Com bom senso, com coerência, com autoridade, que para mim é o que mais me baixa e me traz segurança como católico, é o ensino da Santa Madre Igreja. Se a Igreja assim ensina, é assim que eu creio, é assim que eu professo, é assim que eu aceito. Pois é. E mais, é assim que é. Né? Então, como eu disse lá atrás, a igreja é uma sociedade. E uma sociedade, ela tem uma estrutura. Certo? O protestantismo, ele não tem estrutura nenhuma. Ele não existe uma igreja protestante. Porque o protestantismo ele não tem um corpo. Tá certo? E é por isso que vem essas bagunças, essas coisas todas. Né? Então, se não tem igreja, o que eles fizeram? Pegaram a Bíblia, que veio da igreja. Né? Que veio da igreja. E nós já conversamos em outro vídeo, a Bíblia, ela tem uma suficiência material, mas não tem uma suficiência formal. Né? Ela só pode ser entendida. Para você entender, nas igrejas orientais, como você mencionou aí, os padres, que é a igreja católica, quando se tornam viúvos, na igreja ortodoxa, eles ficam proibidos de casar. Você sabia disso? Eles não podem casar novamente. Se você chegar na igreja ortodoxa, você for ordenado ao presbiteriado solteiro, você não casa mais. Você vai ter que manter o celibato. Se você for ordenado casado, você pode permanecer com a sua esposa. Mas uma vez viúvo, vai ser viúvo para sempre. Você não vai casar a segunda vez. Então, é uma série de disciplina eclesiástica que existe, tanto na igreja latina quanto na igreja bizantina. Então, não há problema algum. Aí são leis da própria igreja, são leis eclesiásticas. Então, não... Pois é, e nas próprias exceções você vê aí a atração à regra, né? Da questão do celibato. Né? Então, como nós comentamos aí também anteriormente, mesmo nas igrejas orientais onde há essa possibilidade do sacerdote não ser celibatário, né, permanecer casado na sua ordenação, os bispos são celibatários. Os bispos são celibatários. Então é isso aí, meu amigo. Ok, Alessandro. Foi ótimo, mais uma vez. Maravilha. É sempre bom conversar com meu amigo acerca das coisas de Deus. E para o próximo encontro, rapaz, tem coisa boa também, viu? Uma Padre Júlia de Mar, rapaz. Rapaz, como é? Pedro foi ou não foi para Roma? Pois é, vamos tratar desse assunto aí. Eu quero saber o que você tem aí para falar sobre, tá bom? Se São Pedro esteve, não teve. São Pedro foi o primeiro ou não foi o primeiro bispo de Roma? Então vamos tratar desse assunto aí no nosso próximo encontro. Pessoal, grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Até a próxima. Amém.